pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aulinha de hoje é esse belíssimo jogo de cozinha, muito simples, é super fácil a confecção, espero que vocês gostem. Deixa eu já passar rapidinho aqui a lista de materiais. Eu usei aqui no meu o Barroco Max Color da Círculo fio 6, mas vocês podem trabalhar no fio 8, tá, pessoal? Fica até um pouquinho maior. Até no fio 4 fica bem bacana e você pode usar aí como trilho de mesa. Então, essa cor aqui mais clara, esse marronzinho mais claro, o código dela é 7727. Você pode usar a cor de sua preferência e o fio de sua preferência. Esse mais escuro aqui, o código dele é 7338. Vai estar constando tudo aí na descrição do vídeo para vocês também, tá? Cada novelinho desse aqui contém 400 gramas. Eu usei 3 novelos desse aqui de 400 gramas para o jogo completo. E mais um pequeno, não usei todo também do pequeno, tá, pessoal? O pequeno é de 200 gramas, ó, vem um novelinho bem menorzinho assim, tá? Então, você pode comprar 3 novelos desse aqui de 400 gramas e um novelo de 200 gramas para fazer seu joguinho completo. E essa outra tonalidade mais escura, eu só usei aqui no acabamento final e aqui nesse cordãozinho, vai bem pouquinho, novelinho de 200 gramas dá e sobra também. Nós vamos precisar também de uma tesoura para os arremates e uma agulha de crochê 3,5 mm. Quem preferir pode usar de 4 mm também. Vocês vão ver aí as imagens que estão passando para vocês do meu jogo completo. A minha passadeira, ela ficou medindo 1,43 m de comprimento e 50 centímetros de largura. Meus dois tapetinhos menores ficaram com 76 centímetros de comprimento e 50 centímetros de largura também. No decorrer do vídeo, eu trago todas as dicas para você que quer fazer mais comprido, mais largo. É bem simples você fazer aí na medida que você deseja, se surgir uma encomenda, é bem fácil, tá? Eu trago todas as dicas aí no decorrer da videoaula. E você que está chegando agora aqui no canal, é novo, quero te convidar a se inscrever. É rapidinho e é gratuito também. E ativa o sininho de notificações para você ficar ligadinho em tudo que eu venho postando por aqui. E você que já é inscrito, está sempre aqui me acompanhando, recebe meu carinho, muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, nós vamos iniciar aqui o nosso trabalho, dando aqui a nossa laçadinha inicial, nós vamos fazer um cordão de 68 correntinhas. Aí, vocês procurem fazer essas correntinhas moderadamente, tá? Nem muito apertada e nem muito soltinha, para que seu trabalho siga bem retinho do início até o final. Bom, concluí aqui, então, um cordão de 68 correntinhas. O meu trabalho, pessoal, tanto a minha passadeira como meus dois tapetinhos menores ficaram com 50 centímetros de largura, iniciando com 68 correntinhas. Você que quer o seu trabalho mais largo, você vai acrescentar, a partir de agora, 8 correntinhas. Quer mais largo ainda? Mais 8 correntinhas. Múltiplos de 8, sempre de 8 em 8. Você acrescentando aqui no seu trabalho, a partir de agora, 8 correntinhas, você vai ter um bloquinho desse aqui, ó, a mais, tá? O meu ficou no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos. Tanto os dois tapetinhos menores, como na minha passadeira. Se você acrescentar 8 correntinhas a partir de agora, você vai ficar com 8 bloquinhos. Mais 8 correntinhas, 9 bloquinhos. E assim por diante. Então, esta é a dica para você que quer o seu trabalho mais largo. E você acrescentando também 8 correntinhas e ficando com um grupinho desse aqui a mais, você vai ter aí aproximadamente, olha, 5 centímetros a mais no seu trabalho, na parte da largura. Cada bloquinho desse aqui dá em torno de 5 centímetros, vai depender do seu ponto aí, tá? Porque cada um de nós tem uma tensão no ponto, um pouquinho mais soltinho, um pouquinho mais apertadinho. Mas é em torno de 5 centímetros a mais a cada 8 correntinhas acrescentadas e formando um bloquinho deste aqui a mais. Bom, feito isso, você já tem aí a dica de como você vai deixar o seu tapete mais largo. Já acrescentou suas correntinhas? Laça o fio, vem na quinta correntinha, independente de quantas correntinhas você acrescentou, tá? Laça o fio e vamos contar a partir das que já foram trabalhadas, tá, pessoal? Não conte essa laçadinha que está na agulha. 1, 2, 3, 4, vem na quinta correntinha, procure pegar só nessa alcinha de cima e faça um ponto alto.
Então, aqui nós já temos 2 pontos altos, contando com as correntinhas que ficou aqui para trás. Laço o fio, vem na correntinha seguinte, pegando nessa alcinha de cima, um ponto alto. E assim, nós vamos trabalhar um ponto alto em cada correntinha dessas correntinhas que nós iniciamos aqui, tá? Se você acrescentou, você vai ficar com mais pontos. Se você iniciou com 68, assim como eu, você vai ter aqui um total de 65 pontos altos, até o final da carreira, ponto alto sobre cada correntinha. Bom, prontinho, pessoal. Concluí aqui até a última argolinha trabalhada e fiquei no total de 65 pontos altos a contar a partir do primeiro aqui, ó, tá? Se você acrescentou, você vai ficar com mais. Nossa segunda carreira, vamos subir 2 correntinhas à altura do nosso ponto alto. Vou virar o trabalho e vou fazer uma margem aqui no início de 4 pontos altos. Uma margem de 4 pontos altos aqui no início e uma margem de 4 pontos altos aqui no final. Então, essas 2 correntinhas já é meu primeiro ponto, que está sobre este ponto aqui. Laço o fio, vem no segundo ponto, tá, gente? Não coloca aqui no mesmo lugar. Porque se você colocar aqui no mesmo ponto, o seu trabalho vai abrindo pros lados. Então, vem no segundo ponto, sobre o segundo ponto, meu segundo ponto alto. No próximo, meu terceiro ponto. E no próximo, meu quarto ponto alto. Então, eu já formei aqui meu grupinho de 4 pontos altos, fazendo a minha margem aqui deste lado. Agora, eu vou seguir por toda a extensão aqui dos meus pontos da carreira anterior, trabalhando um ponto alto, uma correntinha de intervalo. E aqui no final, eu vou fazer um grupinho de 4 pontos altos também. Então, agora eu faço uma correntinha de intervalo, laço o fio, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. Uma correntinha de intervalo, laço o fio, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. Vou trabalhando dessa forma até o final. E lá no final, um grupinho de 4 pontos altos, assim como aqui no início. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando a minha carreira. Eu fiquei aqui no total de 28 pontos altos, com uma correntinha de intervalo. Se você acrescentou 8 correntinhas, você vai ficar com mais pontos altos aqui também. Chegando aqui no final, meu último ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto de base e me restaram 4 pontos a ser trabalhado. É aquela base de 4 pontos altos que nós vamos manter do começo até o fim do nosso trabalho, até a penúltima carreira do nosso trabalho. Sempre nós vamos ter esses 4 pontos altos aqui no cantinho. Olha, o último ponto sempre sobre a última correntinha, para seguir bem retinho. Certo? Grupinho de 4 pontos altos aqui no final e grupinho de 4 pontos altos aqui no início. E aqui eu fiquei com um total de 28 pontos altos. Nossa terceira carreira, vou subir 2 correntinhas, sempre vou subir 2, tá? Viro o trabalho, as 2 correntinhas já fez a vez no meu primeiro ponto. Sempre vou vir aqui sobre os 4 pontos altos, olha, da carreira anterior e sobrepor ponto sobre ponto. Sempre ficando com 4 pontos altos, tá? Essa margem aqui dos dois lados, desta forma. Agora, nós vamos começar a montar aqueles quadradinhos que eu mostrei pra vocês. Uma correntinha, venho aqui sobre o primeiro ponto alto, um ponto alto. Nossos quadradinhos, eles são formados com 7 pontos altos. Então, esse é o primeiro. No intervalo de correntinha, o segundo. Ponto sobre ponto, o terceiro. No intervalo, o quarto. Ponto sobre ponto, o quinto. No intervalo de correntinha, o sexto. E ponto sobre ponto, meu 7º ponto alto. Aqui formou o nosso primeiro grupinho, tá? Nosso quadradinho. Uma correntinha de intervalo. Vem no próximo ponto e inicie novamente, grupinho de 7 pontos altos. Sempre ponto sobre ponto e ponto no intervalo. Aí, você vai contando até formar um grupinho de 7 pontos altos novamente. Olha, aqui eu já estou com 4, 5, 6 e 7. Sempre ponto sobre ponto e um ponto alto no intervalo. Mais um grupinho de 7 pontos altos. Uma correntinha, vem no próximo ponto e vai trabalhando os grupinhos de 7 pontos altos até o final. Quando chegar ali no outro cantinho, lembra de fazer o grupinho de 4 pontos altos, assim como nós fizemos aqui no início. Bom, pessoal, aqui eu estou chegando no final, estou com 3 pontos altos. No intervalo aqui, meu quarto ponto, ponto sobre ponto, meu 5º ponto alto. O sexto aqui no intervalo. E meu 7º ponto alto aqui sobre o ponto alto. Então, aqui eu fiz meu último grupinho de 7 pontos altos. Olha, eu fiquei com 7 grupinhos. Aqui é o meu grupinho de 4 pontos altos da minha lateral.
Aqui é o meu primeiro grupinho de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você acrescentou 8 correntinhas, você vai ficar com 8. Se acrescentou mais 8 ainda, no caso 16 correntinhas, aí você vai ficar com 9 quadradinhos desse aqui. E assim por diante. Fiz aqui meu último bloquinho, uma correntinha. E aqui me restaram os 4 pontos altos, que vai me servir de base aqui no meu trabalho por toda a minha peça. 2, 3. E o quarto sempre aqui, ó, na segunda correntinha que nós estamos subindo no início. Quarto ponto alto. Assim, nosso trabalho vai seguindo bem retinho, certo? Iniciando, então, a nossa quarta carreira, sempre você vai subir 2 correntinhas, virar o trabalho e manter aqui os 4 pontos altos da lateral aí do seu trabalho, tanto dos 2 tapetinhos menores, como da passadeira. Concluiu aqui os 4 pontos altos, contando com as 2 correntinhas iniciais, tá, pessoal? 1, 2, 3, 4. Segue aqui normalmente com as explicações que eu vou trazer para vocês. Uma correntinha, tenho aqui meu primeiro bloquinho de 7 pontos altos. Eu vou dividir esse bloquinho agora em 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, uma correntinha vem no primeiro ponto, um ponto alto, no próximo o segundo e no próximo o terceiro. Certo? Uma correntinha de intervalo, pulo um ponto de base e me sobraram 3 pontos do meu bloquinho de 7 pontos altos. Então, eu faço esses 3 pontinhos. Assim, eu vou dividir cada um desses bloquinhos de 7 pontos altos desta forma aqui, ó. 2 de 3 pontos altos. Uma correntinha. Essa uma correntinha aqui, pessoal, entre um grupinho e outro, ela vai permanecer por toda a nossa peça, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês terem uma base, ó, na peça que está pronta. Esta uma correntinha de intervalo entre um bloquinho e outro, ela vai percorrer por toda a nossa peça, ó, um bloquinho, outro bloquinho. Ela segue. Aqui nós vamos fazer bloquinho ponto tela. Já já eu vou chegar nessa parte. Então, as correntinhas seguem também, ó, na mesma direção. Entre um bloquinho e outro, uma correntinha. E ela segue até o final do trabalho, certo? Então, vocês só memorizem isso aí. Nessa parte aqui, nós estamos dividindo nossos bloquinhos. Mas essa uma correntinha entre um grupinho e outro, ela mantém, tá? Uma correntinha, ó, já estou sobre o meu próximo bloquinho de 7 pontos altos. Eu vou dividir ele em 2 bloquinhos de 3. 1, 2 e 3. Um sobre cada ponto, certo? Uma correntinha de intervalo. Pulo um ponto de base e faço os outros 3 pontos altos. Então, aqui eu já dividi meu segundo bloquinho. O primeiro, ó, 7 pontos altos na carreira anterior, agora eu fiquei com 2 bloquinhos de 3. Meu segundo bloquinho, 7 pontos altos e agora 2 bloquinhos de 3. E uma correntinha de intervalo entre um bloquinho e outro, sempre, até o final. Bom, pessoal, concluí aqui meu último bloquinho, tá? Estou sobre 7 pontos altos, ó, 2 grupinhos de 3 pontos altos, assim como fizemos em todos os demais. Cheguei aqui onde eu tenho meus 4 pontos altos da lateral. Uma correntinha e mantenho os 4 pontos altos nas 2 laterais, tá? Aqui é o segundo, o terceiro e o quarto, vou ressaltar aqui mais uma vez, sempre sobre a segunda correntinha daquelas 2 que estamos subindo lá no início, para que nosso trabalho siga bem retinho, certo? Nossa próxima carreira agora, pessoal, a quinta carreira, vou subir 2 correntinhas, virar o trabalho, manter aqui os 4 pontos altos da lateral. Certo? Desta forma aqui. E agora, eu volto aqui a trabalhar nos meus grupinhos, só que agora eu vou preencher eles, voltando a ficar com 7 pontos altos, igual a nossa terceira carreira. Então, uma correntinha, laço o fio, vem aqui sobre o grupinho, no primeiro ponto, um ponto alto, no segundo, no terceiro, já estou com 3 pontos altos. No intervalo de correntinhas, eu faço meu quarto ponto alto, me restaram 3. Então, meu quinto ponto alto, o sexto e o sétimo. Então, eu voltei a ficar aqui com meus grupinhos de 7 pontos altos. Olha, já formei o meu quadradinho, que são esses quadradinhos aqui, pessoal, olha, já fechei ele. Então, sempre serão 7 pontos altos, depois dividindo 3 e 3, pula 1.
depois volta a ficar com 7. Formou nosso quadradinho, certo? É o que acabamos de fazer aqui. Feito isso, eu faço uma correntinha de intervalo, venho para o próximo grupinho e repito o mesmo procedimento até o final. Ponto sobre ponto, nos meus bloquinhos. No intervalo de correntinha, meu quarto ponto alto, me restaram 3, ponto sobre ponto. Ficando novamente com grupinhos de 7 pontos altos, igual a nossa terceira carreira. Vou trabalhar por toda a extensão do meu trabalho e aqui no final vou finalizar com um grupinho de 4 pontos altos. Bom, pessoal, finalizei aqui então a nossa quinta carreira. Olha como vai seguindo bem retinho aqui nosso trabalho dos dois lados, olha. Vamos iniciar então a nossa sexta carreira. Aqui todos os nossos bloquinhos já fechados com 7 pontos altos, tá? Aqui no final, 4 pontos altos, que é a nossa margem. Vou subir 2 correntinhas, virar o trabalho e sempre lembrando de manter aqui os 4 pontos altos nas duas laterais. Agora, a nossa sexta carreira, aqui sempre serão 4 pontos altos, no início e no final. Só que a nossa sexta carreira agora, nós vamos fazer só grupinhos de 1 ponto alto, igual a nossa segunda carreira, pessoal, é idêntica à nossa segunda carreira, olha. Bloquinhos de 4 pontos altos, 1 ponto alto, uma correntinha, pula um ponto. 1 ponto alto, uma correntinha, pula um ponto. Até o final da carreira, e aqui no final, nosso bloquinho de 4 pontos altos. É isso que nós vamos fazer aqui agora. Bloquinho de 4 pontos altos, uma correntinha, pula o espacinho, vem no primeiro ponto, um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto, no próximo, um ponto alto. Vai dar certinho aqui esse espacinho de uma correntinha. Uma correntinha, laço o fio, pula um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto alto. E aqui chegamos naquele espaço de uma correntinha que vai manter todo o nosso trabalho. E aqui também nós fazemos uma correntinha de intervalo, ó. Passa para o próximo grupinho, sobre o primeiro ponto, um ponto alto, uma correntinha, pula um ponto. Aí, nós vamos fazer dessa maneira até o final da carreira. Sempre um ponto alto e uma correntinha de intervalo e pulando um ponto. Prontinho, concluí aqui toda a minha carreira, toda com pontinhos altos e uma correntinha de intervalo até o final. E aqui, meu grupinho de 4 pontos altos. 2 correntinhas, viro o trabalho, mantenho os 4 pontos altos aqui da lateral. E essa aqui é a nossa sétima carreira, pessoal, e agora ficou fácil, tá? Nós vamos repetir tudo novamente, os nossos quadradinhos aqui, ó. Iniciando com 7 pontos altos, tá? Deixa eu mostrar aqui, fica mais fácil, olha. Iniciando com 7 pontos altos, depois na próxima carreira, 2 grupinhos de 3 e na próxima, grupinho de 7 pontos altos novamente, para formar a segunda camada de quadradinhos aqui. Então, feito aqui os 4 pontos altos da lateral, uma correntinha vem no primeiro ponto, um ponto alto, e vai trabalhando até completar 7, ó, no intervalo, o segundo, ponto sobre ponto, o terceiro, no intervalo, o quarto, ponto sobre ponto, meu quinto ponto alto, no intervalo, o sexto, e ponto sobre ponto, 7 pontos altos. Iniciando mais um quadradinho desse aqui. Uma correntinha vem no próximo ponto e repete até o final. Ponto alto sobre ponto alto e ponto alto no intervalo, até completar um bloquinho de 7 pontos altos. Olha, aqui já tenho 5, no intervalo, o sexto, e ponto sobre ponto, 7 pontos altos. Nossos grupinhos vão ficando sempre rente um ao outro, olha. Certo? Ó, é só você olhar na carreira anterior como que você fez aqui esse desenho e repetir ele tudo novamente aqui. Bom, pessoal, aqui eu já concluí, então, a minha carreira, sempre com bloquinhos de 7 pontos altos, olha. Igual nós fizemos lá na terceira carreira, certo? Cheguei aqui no final, bloquinho de 4 pontos altos, que é a margem do meu trabalho. Subi 2 correntinhas, já virei o trabalho, fiz os 4 pontos altos aqui novamente, contando com as 2 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Nesta próxima carreira, agora, nós vamos dividir o nosso bloquinho, igual nós fizemos aqui na primeira, segunda, terceira, na quarta carreira. Bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha, pula um ponto, bloquinho de 3 pontos altos, certo? Então, uma correntinha aqui de intervalo, laço o fio, vem sobre o meu bloquinho de 7 pontos altos e vou dividir eles novamente, assim como nós fizemos lá embaixo. 3 pontos altos, um sobre cada ponto, dessa forma, uma correntinha de intervalo,
pulo um ponto de base e faço os outros 3 pontos. 1, 2, 3. Sobre cada bloquinho, de 7 pontos altos, nós vamos repetir esse procedimento. Uma correntinha, vem para o próximo grupinho de 7 pontos altos, tudo novamente. Divide ele em 2 grupinhos de 3 pontos altos, até o final. Uma correntinha, pula um ponto, os outros 3 pontos altos. Bom, pessoal, finalizei aqui mais uma carreira, todos os meus grupinhos divididos, olha, onde eu tinha 7 pontos altos, agora sobre eles ficaram 2 grupinhos de 3 pontos altos, tá? Aqui a minha margem de 4 pontos altos no início, aqui no final fiz também os meus 4 pontos altos, já subi 2 correntinhas, virei o trabalho e já iniciei minha próxima carreira. Que agora, nessa carreira, nós vamos voltar a fechar nossos bloquinhos com 7 pontos altos. Feito aqui os 4 pontos altos da lateral, uma correntinha. Venho no ponto alto à frente, um ponto alto, no próximo o segundo, próximo o terceiro, no espaço de correntinha, meu quarto ponto alto, e nos outros 3 pontos sobre ponto. Então, 5, 6 e 7, fechando o meu quadradinho, olha, certo? Uma correntinha e repete o mesmo procedimento em todos os grupinhos, e aqui no final faça a margem de 4 pontos altos. Bom, pessoal, já concluí aqui minha carreira. Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês certinho. Já todos os meus grupinhos ficaram com 7 pontos altos e nós fechamos nosso quadradinho, tá? Aqui no final, finalizei com 4 pontos altos, subi 2 correntinhas e já virei meu trabalho. Agora, nós vamos fazer aquela carreira somente de pontos altos, igual nós fizemos aqui na segunda carreira, igual nós fizemos aqui também, ó, na divisão entre os nossos quadradinhos. Então, é bem fácil. Uma correntinha de intervalo, vem sobre o primeiro ponto, um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto alto, e assim nós vamos seguir trabalhando até o final da carreira. Sempre pulando um ponto e um ponto alto no seguinte. Uma correntinha, pula um ponto alto. Aqui nós pulamos também esse intervalinho, uma correntinha, e segue trabalhando da mesma forma até o final. Bom, pessoal, finalizei aqui então a minha carreira, e a nossa 10ª carreira ficou desta forma. 4 pontos altos no início e ponto sobre ponto, todos pulando um ponto com uma correntinha de intervalo. E aqui no final, 4 pontos altos. Já subi 2 correntinhas, virei o trabalho. A nossa 11ª carreira agora, pessoal, eu quero um pouquinho de atenção de vocês. Nós fizemos aqui, ó, 2 bloquinhos, tá? Até aqui eu acompanhei certinho com vocês. 2 carreiras, nós formamos nosso desenho. Agora, nós vamos formar aqui no canto do nosso trabalho somente 2 desenhos. Aqui serão apenas ponto tela, que são esses pontinhos aqui. Ponto alto, uma correntinha, pula um ponto, tá? E aqui no final, 2 desenhos novamente. Deixa eu mostrar no que está pronto aqui também, para vocês terem uma base. Olha, 2 desenhos aqui no começo, 2 quadradinhos. Aqui a nossa margem de 4 pontos altos, 2 desenhos. Somente ponto tela, já trazendo uma economia aí também de fio para o nosso trabalho. E aqui na outra lateral, 2 desenhos novamente e a nossa margem de 4 pontos altos. E assim nós vamos seguir até o final do nosso trabalho. Somente lá no finalzinho, nós vamos repetir novamente, ó, depois de todos os pontos tela, 2 bloquinhos novamente. Mas aí eu vou voltar junto com vocês, tá? Só para vocês terem uma base do que nós vamos iniciar aqui agora. Então, somente 2 desenhos nós vamos começar a formar aqui. E eu acho que vocês já entenderam a técnica de como que nós formamos nosso desenho. 7 pontos altos, sempre bloquinho de 7 pontos altos. Na próxima carreira, dividimos esse bloquinho em 2 bloquinhos de 3. Na próxima, fechamos o nosso desenho com 7 pontos altos novamente. E assim nós vamos formando nossos quadradinhos. Então, aqui eu vou iniciar meu primeiro desenho. 4 pontos altos, uma correntinha, venho no primeiro ponto, um ponto alto. Vou fazer aqui 7 pontos altos, sendo ponto sobre ponto e um ponto alto no intervalo, já tenho 2. Ponto sobre ponto, meu terceiro ponto, no intervalo, um ponto alto, 4 pontos altos. Ponto sobre ponto, meu quinto ponto alto, no intervalo, o sexto e ponto sobre ponto, 7 pontos altos. Vou pedir para você que está iniciando na arte do crochê e não tem muita experiência, marcar esse seu primeiro grupinho.
nós vamos ter 2 grupinhos aqui deste lado e 2 grupinhos aqui do outro lado. Aqui no intervalinho, somente ponto tela. Se você acrescentou 8 correntinhas, você vai ficar com mais ponto tela aqui, ó. Vai ficar mais largo essa parte. E assim, seu trabalho vai ficar mais largo aí também, tá? Então, meu primeiro grupinho de 7 pontos altos, uma correntinha. Pulo o espacinho, vem no próximo ponto, inicio o outro grupinho de 7 pontos altos, sendo sempre ponto sobre ponto e ponto no intervalo. Aqui eu já estou com 3 pontos altos, meu quarto ponto alto aqui no intervalo, ponto sobre ponto, meu quinto ponto, no intervalo meu sexto ponto alto e ponto sobre ponto, meu sétimo ponto alto. Então, aqui já é meu segundo grupinho, tá? Meu segundo desenho, o quadradinho que vai ficar aqui no cantinho. Agora, é somente ponto tela, uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto sobre ponto. Até chegar aqui na outra lateral, aonde eu vou formar 2 desenhos também. Finalizando aqui, uma correntinha, meu último pontinho alto. Eu sempre vou ficar aqui, pessoal, no total de 12 pontos altos, tá? Finalizei aqui meus 2 desenhos e comecei meu pontinho tela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui eu vou iniciar meu próximo desenho. Eles vão ficando sempre rente um ao outro, olha. Aqui são os 2 iniciais, e agora eu vou subir até o final com 2 aqui, sempre sobre os demais. Aqui são os 2 que eu já marquei, que eu já iniciei, ele já está rente aos demais, olha. Se você acrescentou 8 correntinhas aí no seu trabalho, você vai ficar com mais de 12 pontos altos aqui, tá? Nesta parte aqui, aonde que tem essas gradinhas, que eu chamo de ponto tela, se você acrescentou 8 correntinhas aí no final, você vai ficar com mais, vai ficar mais largo essa parte aí no seu trabalho. O meu ficou com 12 pontos altos. Se você acrescentou, vai ficar mais largo essa parte, mas aqui os 2 bloquinhos aqui na lateral e os 2 bloquinhos aqui vai manter sempre, independente se você aumentou ou não. A única diferença é que seu trabalho vai ficar mais largo, tá? Então, concluí aqui 12 pontos altos. Uma correntinha. Vou iniciar aqui meu desenho deste lado. Então, são 7 pontos altos. Venho no ponto alto, um ponto alto no intervalo de correntinha, o segundo, mesmo procedimento. Olha, ponto sobre ponto. Aqui meu quarto ponto alto no intervalo, ponto sobre ponto, o quinto. No intervalo, o sexto. E ponto sobre ponto, o sétimo. Então, esse aqui é meu primeiro desenho. Nesta outra lateral, também vou colocar um marcador. Se você não tem esses marcadores, pode colocar um fiozinho de outra cor. Mas é bacana você marcar para você não se perder. Uma correntinha aqui, meu outro grupinho. Então, eu venho sobre o ponto alto e inicio 7 pontos altos novamente com essa sequência. Ponto sobre ponto e ponto no intervalo. Aqui já é meu quarto ponto. Aqui sobre o ponto alto, meu quinto. No intervalo, o sexto. E ponto sobre ponto. 7 pontos altos. Marco também meu segundo desenho deste lado aqui. 2 aqui e 2 aqui, certo? E aqui sempre a mesma coisa, uma correntinha e os 4 pontos altos da lateral. Fiz aqui os 4 pontos altos da minha lateral, já subi 2 correntinhas, vou virar o trabalho. Sempre vamos manter, tá, pessoal? Os 4 pontos altos aqui da lateral até o final. Até a penúltima carreira, nós teremos esses grupinhos de 4 pontos altos, dessa forma aqui, sempre. E aqui, nossos desenhos, é o mesmo procedimento que fizemos aqui. Se aqui eu tinha 7 pontos altos, agora eu vou dividir em 2 grupinhos de 3 pontos altos. Uma correntinha, venho no primeiro ponto, um ponto alto, no próximo, o segundo, e no próximo, o terceiro. Nossos desenhos é a mesma coisa que fizemos aqui nos demais. 3 pontos altos, uma correntinha, pulo um ponto, me restaram 3 pontos. 1, 2 e 3. Certo? Desta forma. Olha, uma correntinha de intervalo. Passo para o próximo grupinho e divido também em 2 grupinhos de 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha, pulo um ponto de base e faço os outros 3. 1, 2 e 3. Agora é a parte do meus pontos tela, que divide, faz aqui a parte central
do meu trabalho. Não muda, é super fácil. Sempre uma correntinha e ponto sobre ponto. Uma correntinha e ponto sobre ponto. Certo? Olha, já estou formando aqui meus desenhos. Chegando aqui, faço o último ponto alto e tenho meus 2 desenhos aqui no cantinho. Eu faço o mesmo procedimento, dividindo ele em 2 grupinhos de 3 pontos altos, tá? Divido os dois, assim como eu acabei de fazer aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui então eu já finalizei a minha carreira, meus 2 grupinhos aqui do cantinho, ó, já estão divididos, tá? Em 2 grupinhos de 3 pontos altos, olha, os dois, aqui todos meus pontos altos e aqui meus outros 2 grupinhos divididos também. Finalizei e já iniciei a minha próxima carreira. Agora, a próxima carreira é só você olhar lá nos desenhos anteriores, tudo que você fez para formar o seu desenho. Você vai repetir nos desenhos à frente também, tá? Então, fiz aqui uma correntinha, agora eu vou fechar o meu desenho com 7 pontos altos novamente. Olha, ponto sobre ponto, já tenho 2, 3. No intervalo de correntinha, meu 4º ponto alto. E me sobraram aqui 3 pontos altos, aonde eu faço ponto sobre ponto, certo? Então, aqui, ó, meu 5º ponto alto, o 6º e o 7º, fechando o meu quadradinho. Nosso quadradinho sempre será assim, 7 pontos altos, depois dividido em 2 de 3, depois 7 pontos altos novamente. Então, agora é só repetir no outro bloquinho o mesmo procedimento, aqui ponto sobre ponto, chegando aqui nos outros 2 bloquinhos, repete o mesmo procedimento, ficando com 7 pontos altos cada um. Bom, pessoal, finalizei aqui, olha como que está formando aqui a nossa telinha aqui central, e aqui sempre vamos ter 2 bloquinhos e a nossa margem de 4 pontos altos. Do outro lado, a mesma coisa, 2 bloquinhos e a nossa margem de 4 pontos altos. Agora, é só repetição. Toda vez que você for iniciar uma carreira, você sobe 2 correntinhas, vira o trabalho. Mantém aqui a base de 4 pontos altos, sempre aqui na lateral. Certo? Desta forma aqui. E nesta carreira agora, o que divide um bloquinho do outro são esses pontinhos altos. Olha, um bloquinho, pontinhos altos. Outro bloquinho, pontinhos altos. Bloquinho, pontinhos altos. Então, nós vamos fazer esta carreira de pontos altos agora. Sempre uma correntinha, ponto sobre ponto, uma correntinha, pulo um ponto, ponto sobre ponto, até o final da carreira. Bom, pessoal, já concluí aqui toda a minha carreira, olha como que nós ficamos. Sempre a nossa margem de 4 pontos altos e nessa carreira, somente pontos altos. Olha, passa até por cima aqui do nosso bloquinho, tá? Na carreira toda, igual nós fizemos aqui, ó. Então, agora, o que que vocês vão fazer? Eu quero que vocês marquem aqui o nosso bloquinho, o nosso quadradinho, iniciamos com 7 pontos altos, sempre. Então, marque lá, porque é o que nós vamos fazer agora na nossa próxima carreira aqui. Quando você finalizar o seu quadradinho, que são 7 pontos altos, depois dividindo em 2 de 3, depois 7 novamente, você vai fazer essa carreirinha de pontinhos altos. Então, você marca. É essa repetição. Terminou a carreirinha de pontinhos altos, ó, sempre daqui até aqui você vai repetir agora, sempre. Terminou, volta aqui, ó, onde tá essa marcação, vai fazer a nossa margem de 4 pontos altos e aqui 7 pontos altos. Uma correntinha, 7 pontos altos. E aqui só os pontinhos tela, ponto sobre ponto com uma correntinha de intervalo. Chegou aqui do outro lado, onde nós temos nossos outros 2 desenhos, marca novamente, ó, a repetição, tá? Então, você vai fazer aqui em cima 7 pontos altos, uma correntinha, 7 pontos altos novamente. E iniciar o próximo desenho. E assim só vai repetindo. Tudo que foi feito aqui, ó, nós vamos só repetindo agora, nessa parte aqui. Pontinho tela, nossos quadradinhos, 2 quadradinhos aqui no cantinho. É super fácil. Vou dar as dicas para vocês da quantidade que eu trabalhei. Vamos começar a contar a partir do nosso primeiro quadradinho. Vamos nos guiar pelos nossos quadradinhos. Nós temos 1, 2, 3. Desde o início, ó. O quadradinho formado, tá? Nosso bloquinho. 1, 2, 3. No meu tapetinho menor, eu trabalhei por 11 quadradinhos, pessoal, para ele ficar com essa medida de 76 centímetros de comprimento. Aí, Edilene, eu quero maior. Faça um quadradinho a mais. Vai repetindo, faça um a mais. Aqui na parte do comprimento, a cada quadradinho, a cada
quadradinho desse aqui a mais que você fizer, você vai ficar em torno de 6 centímetros a mais. Depende também do seu pontinho, tá? Então, fez um bloquinho a mais, que dá um total de 1, 2, 3, 4 carreiras para formar o nosso grupinho. Você tem aí 6 centímetros a mais no seu trabalho. O meu tapetinho, eu fiz 11 quadradinhos a contar da primeira, aqui ó, o primeiro quadradinho formado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só que aqui no final, nós fazemos 2 quadradinhos igual lá no início, olha. 2 carreiras fechadas. Eu vou voltar junto com vocês aqui, tá? Nessa parte eu volto ressaltando mais informações para vocês, mas repare que nosso ponto tela fica todo aqui no meio. Aqui no início do nosso trabalho, 2 carreiras de quadradinhos. Aqui na lateral 2, na outra lateral 2. E aqui no final, depois de todo o pontinho tela, nós ficamos com 2 carreirinhas de quadradinho também. Contando toda essa lateral, deu 11 quadradinhos no tapetinho menor, ficou com 76 centímetros de comprimento. A minha passadeira, eu trabalhei 22 quadradinhos e ela ficou com 1,43 m de comprimento. Na largura, eu já ensinei vocês a fazerem mais largo. E no comprimento, é desta forma que vocês vão trabalhar para ter aí o seu tapete mais comprido. A cada um bloquinho a mais, em torno de 6 centímetros a mais. Tá joia? Eu vou adiantar aqui o meu, então, pequeno, que são 11 bloquinhos. Eu já estou com 3 e eu volto aqui juntinho com vocês, tá joia? Trazendo mais dicas aí. Bom, pessoal, aqui eu já dei uma boa adiantada na minha peça e vim mostrar pra vocês, porque esse aqui é meu tapetinho menor. Olha como que nós ficamos, então. Aqui, ó, as 2 carreirinhas de 2 bloquinhos, né? 2 quadradinhos. E aqui nas 2 laterais, 2 grupinhos de cada lado. E aqui no meio, centralizado, nosso ponto tela, o qual, se você aumentou de 8 em 8 correntinhas, essa parte aqui do seu trabalho vai ficar mais largo, tá? Vai ficar maior aí. Então, eu já trabalhei aqui um total de 9 bloquinhos. E eu citei para vocês que nos meus 2 tapetinhos menores eu trabalhei por 11 bloquinhos aqui, contando desde o primeiro, e na minha passadeira eu trabalhei por 22 bloquinhos. Então, como que nós vamos dividir? 2 aqui no início, 2 carreirinhas, ó, 2 bloquinhos, e 2 aqui no final. Então, se eu trabalhei no tapetinho menor por 11 bloquinhos, eu vou deixar centralizado aqui 7 bloquinhos, certo? 7 aqui, ó, em toda essa lateral, 8, 9, 10, 11, para finalizar. Na passadeira também vocês fazem este cálculo, tá? Trabalhe a quantidade que vocês quiser, somente depois faça o fechamento aqui, que são esses 2 bloquinhos aqui, ó. Aqui é o início, 2, viemos trabalhando por toda a extensão, até fazer o fechamento aqui com 2 também, que é o que eu já estou fazendo no meu. Quer maior? Vai trabalhando aqui os bloquinhos, o ponto tela, até atingir a medida que você queira, e eu já expliquei como que você faz o cálculo aí, para ter mais, atingir uma medida aí que você precisa, sempre de 6 em 6 centímetros aqui cada quadradinho, tá joia? Então, aqui no caso do meu, eu já tô fazendo o fechamento, eu já trabalhei e pra mim já tá bom essa medida. E eu vou fazer agora o fechamento com 2 carreirinhas de quadradinho. Então, para isso, olha, depois que eu finalizei aqui meu último quadradinho, eu iniciei com bloquinhos de 7 pontos altos, tá? Que nós já viemos trabalhando juntos aí, então não tem dificuldade. Então, por toda essa carreira, não tem mais o pontinho tela aqui. Sempre bloquinhos de 7 pontos altos, uma correntinha, pulo o espacinho, 7 pontos altos. Sempre ponto sobre ponto. E no intervalo de correntinha, um ponto alto. Olha, aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sempre dessa forma, ponto sobre ponto e nos espacinhos. Então, eu vou seguir com os grupinhos até o final, depois eu volto dividindo os meus bloquinhos em 2 bloquinhos de 3, depois eu faço o fechamento, tá? Voltando a ficar com 7, depois eu faço a carreirinha de pontinhos altos, aí eu inicio mais um quadradinho, aí somente aí depois eu finalizo, tá? Então, como vocês já sabem como que faz aqui os bloquinhos, não há necessidade que eu venha mostrando pra vocês, porque o vídeo vai ficar muito longo, então eu já volto pra gente finalizar com o bico de acabamento.
Bom, pessoal, aqui eu já finalizei minhas duas carreirinhas de bloquinhos, olha. Aqui, pessoal, a nossa finalização, ela é o espelho daqui do início, olha. Tá? Como eu venho ressaltando, nós iniciamos com uma carreira de pontos altos fechado, depois os quadradinhos, e iniciamos nossos desenhos. Fizemos por duas carreiras, de ponta a ponta os nossos desenhos, e aqui o ponto tela, e aqui nossos bloquinhos da lateral. Finalizamos, olha, da mesma maneira que iniciamos. Duas carreirinhas de bloquinhos de ponta a ponta, certo? Aqui agora a carreirinha de pontos altos somente. Agora, nossa última carreira será somente pontos altos fechado, igual a primeira carreira. Então, eu vou subir duas correntinhas, virar o trabalho, a última carreira, ponto sobre ponto. Aqui, nossos 4 pontos altos que viemos trabalhando por toda a extensão da nossa peça, olha, por toda a lateral, as duas laterais, tá? Cheguei aqui no espaço de uma correntinha, eu pego na argolinha, olha, pra ficar bem certinha essa finalização, mas se você preferir, você pode pegar por dentro aqui. E ponto sobre ponto. Espaço de correntinha, você pode pegar aqui por dentro ou na argolinha, como você preferir. Então, assim, nós vamos trabalhando por toda essa carreira até o finalzinho ali agora, ponto sobre ponto. Aí, eu já venho pra gente iniciar o biquinho de acabamento, que é bem simplesinho também, tá, pessoal? Bem prático. Bom, pessoal, finalizei aqui toda a minha carreira somente com pontos altos. E nós ficamos aqui, ó, com 65 pontos altos, tá, pessoal? Exatamente igual. Nós iniciamos aqui, ó, fica bem certinho, bem retinho o nosso trabalho, ó. Bate ponta com ponta, certinho, certo? Se você teve dificuldade em finalizar aqui essas duas carreirinhas de desenho, é só você olhar aqui embaixo, ó, porque fica igualzinho aqui, tá bom? É só você ir olhando os desenhos e repetir lá em cima. Finalizei aqui, então, minha última carreira, vou iniciar meu bico de acabamento, dando uma volta em toda a minha peça com pontos baixos. Então, daqui onde eu terminei, eu subo duas correntinhas. Venho aqui, ó, na lateral desse ponto alto que eu acabei de fazer, faço 2 pontos baixos. E assim, nós vamos seguir trabalhando. Em cada ponto alto aqui, pegando na lateral do ponto, 2 pontos baixos. Por toda a volta. Vem trabalhando todas as laterais, normalmente maior, e chegando aqui na lateral menor e nos 4 cantos, pessoal, olha, pega aqui de travessado no pontinho alto, 2 pontos baixos. E pega ainda nesse mesmo pontinho alto aqui, bem no pezinho dele, ó, com um pontinho baixo também, tá? Bem aqui em ciminha da argolinha, olha. Um pontinho baixo, tá? Então, eu fiz 2 aqui, então, eu fiz 2 aqui na lateral do ponto e um sobre o ponto, ponto baixo. Aí, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e venho trabalhando por essa lateral menor normalmente também, olha. No mesmo ponto onde eu fiz o pontinho baixo, ponto baixo e em cada ponto alto normalmente, ponto baixo até o final. Bom, pessoal, chegando aqui no final, já dei toda a volta na minha peça. Olha como que fica bem quadradinho com esses pontinhos baixos e mais firminho também a nossa peça. Então, aqui, ó, foi aquele pontinho de travessado, aonde eu já subi duas correntinhas. Neste pontinho alto, eu também faço um ponto baixo, uma correntinha, venho aqui, ó, naquelas duas correntinhas iniciais, prendo com ponto baixíssimo, certo? Dei a volta em toda a minha peça. Agora, nós vamos começar aqueles grupinhos de 5 pontos baixos. Então, finalizei aqui, eu subo duas correntinhas, à altura do meu primeiro ponto baixo. Venho no ponto baixo do lado, o segundo, no próximo, o terceiro, o quarto e o quinto. Um sobre cada ponto, tá? Grupinho de 5 pontos baixos. Faço 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5. Pulo 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5. Venho no sexto ponto baixo. Já é meu primeiro ponto baixo, aqui o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E assim nós vamos seguir trabalhando. 5 pontos baixos, um cordão de 5 correntinhas e pulando 5 pontos baixos de base. 1, 2, 3, 4, 5. Vem no sexto e inicio novamente. Chegando ali no cantinho, eu volto junto com vocês. Bom, pessoal, cheguei aqui, ó, deu um total aqui nessa lateral maior dos meus 2 tapetinhos de 9 alças, ou seja, aqueles leque que vai formar aqui no meu bico de acabamento.
Na minha passadeira, nas duas laterais maiores, eu fiquei com 18 alças. E em todos os meus tapetes, todas as peças do meu jogo, nessa lateral menor, eu fiquei com 6 alças. Sem contar essa alça aqui da ponta, tá? Que nós vamos fazer agora. Somente em toda a lateral maior, os dois tapetinhos, 9 alças. Na passadeira, 18 alças. Nas duas lateral menor, 6 alças, tá? Em todas as peças aí do jogo, na lateral menor, a mesma quantidade. Aqui no cantinho, eu fiz aqui os 5 pontos baixos, ó, depois da minha última alça. Aqui eu faço uma alça de 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viro e vou trabalhar agora na lateral menor. Já venho no meu primeiro pontinho baixo aqui, ó, do cantinho, prendo com ponto baixo e sigo trabalhando normalmente. Primeiro ponto baixo, o segundo, faço 5 pontos baixos. Aqui o terceiro, o quarto e o quinto. Faço a minha alça de 5 correntinhas, 3, 4, 5, pulo 5 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, no sexto, inicio. Certo? Então, você já tem a quantidade aí, se vocês fizeram na mesma medida que o meu, eu vou dar a volta aqui em toda a minha peça e já volto finalizando aqui junto com vocês, tá? Bom, pessoal, aqui eu já dei a volta em toda a minha peça, tá? Fiz aqui meu último grupinho de 5 pontos baixos e agora aqui no meu cantinho são 7 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7. Nos 4 cantos são 7 correntinhas, tá? E aqui foi onde nós iniciamos aquele primeiro grupinho de 5 pontos baixos. Eu venho aqui na segunda correntinha que nós subimos, ponto baixíssimo e finalizo, tá? Finalizei, eu venho com ponto baixíssimo até o próximo ponto baixo. E aqui eu cheguei sobre o terceiro ponto baixo, já faço direto um ponto baixo. Laço o fio, vem nesse cordão aqui de 5 correntinhas e vou trabalhar aqui dentro 9 pontos altos. 7 pontos altos, 8 e 9. Certo, pessoal? Em todas as alças aqui da nossa lateral, nós vamos trabalhar com 9 pontos altos. Somente os 4 alças do canto, nós vamos trabalhar 11 pontos altos sobre elas. Então, eu fiz aqui 9 pontos altos, venho no meu grupinho de 5 pontos baixos, pulo 1, 2. No terceiro, ou seja, no do meio, prendo com ponto baixo. Laço o fio, venho na próxima alça, 9 pontos altos novamente. E assim sigo trabalhando. Somente nas 4 alças dos 4 cantos, que são essas alcinhas maiores, eu trabalho 11 pontos altos dentro dela. Bom, pessoal, aqui eu já dei a volta em toda a minha peça, com o mesmo procedimento que eu expliquei pra vocês. Nos 4 cantos eu fiz 11 pontos altos. Se você achar que ficou pouco, tá? Se seu ponto for muito apertadinho, você pode fazer 13 pontos altos aqui no cantinho, que dá certo também, tá? Aqui eu fiz com 9, deu certinho. Meu último leque aqui do canto, que são com 11 pontos altos, e aqui foi onde nós iniciamos. Naquele pontinho baixo, olha, nós finalizamos com ponto baixíssimo. Aqui pode cortar o fio e fazer o arremate. Eu ainda dou uma laçadinha aqui por dentro. Vou deixar esse fiozinho aqui pra mim já vir arrematando ele. Porque agora eu vou entrar com o Barroco Max Color, esse marrom mais escuro aqui, só pra finalizar com pontinhos baixos, tá, pessoal? Como eu disse lá no início do vídeo, é bem pouquinho que usa dessa tonalidade. Então, eu venho nesse primeiro ponto alto aqui, ó, do meu grupinho de 9 pontos altos, e vou prender, já deixo esse fiozinho pra ir arrematando, dou um nozinho bem apertado sobre o primeiro ponto, e deixo os dois e já vou trabalhando sobre eles, ó. Entro aqui no mesmo ponto, no primeiro ponto, faço 2 correntinhas, à altura do meu primeiro pontinho baixo, certo? Venho no próximo ponto alto, um ponto baixo, então, eu já estou com 2 pontos baixos. No próximo, o terceiro, no próximo, o quarto. No próximo aqui, que é o quinto, eu faço um ponto baixo e vou fazer o ponto picô agora. 3 correntinhas, venho nas 2 cordinhas, prendo com ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas para fazer um picô duplo. Venho nas 2 cordinhas, prendo com ponto baixo. Certo? Desta forma aqui. Volto no mesmo ponto onde eu fiz o quinto ponto baixo e prendo com ponto baixo. Certo? Então, eu fiquei aqui, ó, com 4 pontos baixos, meu picô duplo no quinto ponto alto e tenho aqui à frente mais 4 pontos altos. Sobre cada um deles, eu faço um ponto baixo. 1,
2, 3 e 4. Certo? Desta forma, nós vamos trabalhar por toda a volta. Passa para o próximo motivo, os 9 pontos altos, 4 pontos baixos, um sobre cada ponto, 3 e 4. E no quinto ponto alto, que é o do meio, eu faço um ponto baixo e o meu picô duplo. 3 correntinhas, vem nas duas cordinhas, ponto baixo. 3 correntinhas, volto nas duas cordinhas, ponto baixo. E para finalizar e prender bem esse pontinho picô, eu volto no mesmo ponto, no quinto, e prendo com ponto baixo. E faço aqui os 4 pontos baixos restantes. 3 e 4. Certo? Por toda a volta. Aqui no canto, como eu tenho 11 pontos altos, eu vou trabalhar 5 pontos baixos. No sexto, eu faço meu pontinho picô igual eu fiz aqui. E vão me restar mais 5 pontos altos pra cá, eu faço 5 pontos baixos, certo? Por toda a volta. Bom, pessoal, aqui eu já dei a volta em toda a minha peça. Meu último pontinho baixo, e aqui foi onde nós iniciamos. Aquelas duas correntinhas iniciais, ó, a gente vem aqui na segunda, ponto baixíssimo. Aqui pode também estar cortando o fio e fazendo o arremate. Eu ainda dou uma laçadinha aqui por dentro. Aperto. Aqui na parte de trás, ó, vocês podem... Deixa eu pegar uma agulha mais fininha aqui. Pode pegar um fiozinho aqui na parte de trás, passar aqui, ó, dar um nozinho. Passa por dentro, ó, fica mais firme. Pode estar dividindo o fio ao meio, como a maioria dos arremates aí que eu faço, tá? E esconde o excesso, ó, por dentro de alguns pontinhos aqui e corta também. Bom, pessoal, aqui pra finalizar, eu fiz um cordão de correntinhas de aproximadamente 340, 350 correntinhas para o tapetinho menor. Eu não fui contando, tá? Mas é em torno de 350, 340. Então, nós vamos passar esse cordão sempre deixando um bloquinho de quadradinho em toda a volta do meu trabalho, ó. Aí chegando aqui esse também, tá? Eu venho passando por toda essa volta, deixando sempre um aqui pra trás. Aí, como que você faz? Você faz o cordão e passa em volta de toda essa parte onde nós vamos passar, olha. Deixei um pra cá. Aqui nessa parte, ó, eu tenho 1, 2. Então, eu deixo esse, já viro pra cá, sempre deixando um aqui, ó. Certo? Olha, vou contornando. Aqui também eu tenho 2. Eu contorno em volta desse aqui todo, deixando um pra cá. Tá vendo? Ó, fica assim quadradinho, sempre deixando um em volta de toda a nossa peça. Aí, você vai passando esse cordão que você fez, assim, ó, por cima, pra ver se vai dar certinho, tá? Pra você não ter que desmanchar depois e perder fio aí. Aqui também chegou aqui, deixa sempre esse último aqui. E, ó, aí aqui mais ou menos é onde você vai fazer o lacinho, tá vendo? No meu caso aqui, eu fiz um pouquinho mais pra sobrar, pra mim fazer o lacinho. E também eu vou passando por entre os pontos. Olha como que nós vamos fazer. Vamos supor que eu vou começar aqui na parte de baixo, ó. Então, deixando esse bloquinho aqui pra trás, eu já venho nesse rumo aqui da carreira vazia e começo, ó. Conto 1, 2. Aqui no terceiro eu vou começar, pra mim fazer o lacinho aqui depois. Aí, é só ir passando, ó. Como se fosse um passa-fita em cada carreira, certo? Por toda a volta nessa parte que eu mostrei pra vocês. Também vocês podem colocar em outro lugar, se você preferir. E se você quiser, não precisa passar esse cordão também. Bom, pessoal, aqui eu já dei toda a volta. Olha, já dá pra vocês observarem melhor o que eu estava falando. Sempre aqui, ó, fica um bloquinho em volta de toda a nossa peça. E aqui centralizado também, olha. Nossos quadradinhos, tá vendo, ó? E fica aqui em volta também. Aí, aqui no finalzinho, já dei toda a volta, é só dar o lacinho. E se você preferir, você pode colocar pérola aqui também, tá? Eu deixei sobrando, olha. Eu deixei aqui um pedacinho a mais pra mim estar colocando pérola, aí fica a seu critério. Bom, pessoal, assim então nós finalizamos mais uma videoaula aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as dicas que eu trouxe pra vocês hoje. Se você gostou, deixa aí seu like, que é muito importante aqui pra nós, tá joia? Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima aula.